Boa noite. Todos que estão presentes, todos que também estão nos acompanhando da forma virtual, que nós possamos desfrutar de uma noite com reflexões e aprendizados teóricos e, quiçá, também reflexões que possam nos trazer ânimo, nos trazer boas energias de renovação. Sem sombra de dúvida, a obra psicológica da benfeitora Joana de Ângelis, ela traz um marco do ponto de vista de conteúdo e do ponto de vista também do fenômeno mediúnico. Porque, de certa forma, quando encontramos uma obra do André Luiz, uma obra do Filomeno de Miranda, quando encontramos essas obras que falam do mundo espiritual, de certa forma, o médium ele já está acostumado a perceber as questões do mundo espiritual. E não é à toa que a primeira grande obra assim, psicografada que nós temos história, nós temos conhecimento, foi justamente de um médium que também tinha capacidades paranormais, chamado Emanuel Swedenborg. O Emanuel Swedenborg ele trazia conteúdos como os livros de André Luiz, como os livros do Filomeno de Miranda, devassando, parafraseando a Ivone do Amaral Pereira, devassando o invisível. Então encontramos nesses médiuns essa capacidade mais ou menos homogênea, conforme a profundidade, né, dos dotes mediúnicos, digamos assim. Aí nós temos um outro tipo de obra, uma obra que traz uma história de romance. E nós temos a obra de Emmanuel, nós temos a obra do Espírito Charles, nós temos a obra do Victor Hugo, nós temos a obra do Victor Hugo pela Zilda Gama, pelo Divaldo Franco, e também traz um nível de dificuldade um pouco diferente, porque você tem que ter uma maleabilidade do estilo literário. Mas, de uma forma ou de outra, todos nós, ao longo das nossas reencarnações, estamos acostumados a ler romances, estamos acostumados a ler histórias. Então, no psiquismo do médium, tem, de alguma forma, esse estilo literário. Vamos, então, para um outro tipo de obra mediúnica, que é aquela obra que traz poesias, que traz uma rima. Nós temos aí um nível de dificuldade também bastante grande, porque nem todo romancista, né, tem também a capacidade técnica de fazer rimas, de fazer poesia. Então nós precisamos de uma habilidade, de uma capacidade medianímica, digamos assim, um tanto quanto alargada. No entanto, a obra de Joana de Ângelis, do ponto de vista da obra psicológica, ela traz conceitos, é uma obra conceitual, em conceitos que são relativamente novos na nossa história humana. Porque a psicologia, enquanto ciência, ela começa a se fundar, ela começa a surgir justamente no século XIX. Antes, ela existia enquanto, digamos assim, campo de estudos, em campo de especulações, mas enquanto ciência, ela começa a surgir no século XIX. Então, é algo mais recente. Levando em conta que esses grandes médios, como o Divaldo, como o Chico, como Ivone do Amaral Pereira, como Zilda Gama, entre outros, eles provavelmente já tiveram uma capacidade mediúnica em vidas anteriores, é provável que eles tenham tido contato com esse tipo de situação de ver o mundo espiritual, né, ser um intermediário das informações do mundo espiritual. Mas, do ponto de vista de conceito psicológico, se pegarmos, então, a vida do médium, pensando do ponto de vista de história humana como um todo, é pouco provável que o médium tenha tido uma outra reencarnação do ponto de vista da psicologia, justamente porque a psicologia, enquanto ciência, é algo muito recente. No século XIX, quando começam os fenômenos mediúnicos, começam a surgir também muitos fenômenos paranormais, começa a surgir também o interesse pelas ciências psíquicas. E antes do termo psicologia experimental surgir, que há um debate de onde surge esse termo psicologia experimental, mas o fato é que naquele momento nós temos o primeiro Congresso Mundial de Psicologia Experimental. O russo Alexander Aksakov, ele dá essa nomenclatura psicologia experimental, justamente, provavelmente porque, enquanto professor na Universidade de Leipzig de filosofia, ele vê nascendo ali, né, um dos primeiros laboratórios de psicologia experimental,
de psicologia enquanto ciência, justamente na cidade de Leipzig. Então nós temos dois grandes países que encabeçam do ponto de vista de estudos a ciência psicológica. A Alemanha, que vai ser naquele momento um berço da psicologia, um berço de grandes filósofos e um berço também tímido de alguns fenômenos mediúnicos. Mas vamos ver, como muito bem coloca o Aksakoff, que na Alemanha nós temos poucos médiuns que traziam esse fenômeno, diferentemente da Inglaterra, diferentemente de outros países da Europa, a própria Itália. Na Alemanha nós temos poucos médiuns. O interesse da academia na Alemanha era muito o interesse desse estudo mais da filosofia. Nós temos vários filósofos surgindo naquele momento. E era o interesse também de um estudo das ciências psíquicas enquanto psiquiatria e a psicologia que ia surgindo. Então faço esse pequeno passeio para justificar a percepção de que a obra da Joana de Ângelis, especificamente do ponto de vista da psicologia, ela está fora do ordinário, é extraordinária, justamente porque é uma obra conceitual, de conceitos que não são muito antigos do ponto de vista da história do conhecimento humano. Portanto, um médium que tem uma maleabilidade muito grande, e você percebe o seguinte, apesar de ter uma mediunidade aflorada desde o início da sua vida, a Joana de Ângelis espera um tempo para que o médium pudesse ter, provavelmente, uma maturidade do ponto de vista emocional, e você percebe que a obra dela começa a vir num momento, digamos assim, mais tardio, se compararmos a quantidade de fenômenos mediúnicos que já existiam no Divaldo. Provavelmente, penso eu, que era para poder dar uma possibilidade de ser um instrumento fiel desses conceitos. Então, quando a gente lê, enquanto psiquiatra, enquanto profissional, a obra, nós, particularmente eu, fico fascinado, né, fico encantado, fico admirado e até muitas vezes me pego emocionado, vendo, né, o fenômeno mediúnico comprovado na sua inteireza, porque raciocínio, e penso assim, olha, não tem como o médium ter feito um animismo, trazendo, por exemplo, recordações das suas últimas existências, justamente por esse fato que eu estou colocando do momento que surge a psicologia enquanto ciência. E, ao mesmo tempo, pensando nesse ser que há cerca de 200 anos, ajudando, inclusive, na codificação do espiritismo, participando ali, sendo um dos espíritos, certamente também vai ajudando a formação da ciência psíquica, a formação da ciência psicológica. Então, hoje, e em algumas outras palestras, eu gostaria de pedir a permissão de me debruçar um pouco nessa obra tão rica, fazendo análises com o conhecimento técnico da psiquiatria, da psicologia, da psicoterapia e a visão espírita. Então, se eu fosse dizer assim, segundo Joana, eu ia falar quase toda a palestra segundo Joana. Então, para resumir, eu vou abrir Joana de Ângelis nos livros O Ser Consciente e Autodescobrimento. E quase tudo que a gente vai estar falando, a gente pode encontrar ali como referência principal nesse livro e em outras palestras que a gente vai poder desdobrar. Mas, voltando para o século XIX, percebam que a psiquiatria já existia. A psiquiatria, enquanto um ramo da medicina, ela já existe desde que a medicina existe, né? Então, nós encontramos o pai da medicina, Hipócrates, por exemplo, estudando o psiquismo e fazendo uma teoria chamada biotipologia. O que é uma biotipologia? É tentar encontrar as características físicas que você tem, junto com as características de comportamento que você tem, e juntar tudo numa classificação didática dos biotipos humanos. Então, a biotipologia. A primeira foi encabeçada justamente por Hipócrates. Então, desde que a medicina existe, né, enquanto um campo teórico de conhecimento, nós temos ali descrições. Nós temos um livro de Hipócrates sobre a loucura. Nós temos um livro interessante chamado assim, Sobre a Loucura e o Riso, porque ele percebe que existiam duas grandes formas, né, do adoecimento. Loucura é um termo técnico da época. É um adoecimento que tirava a razão e a pessoa ficava completamente diferente, às vezes até agressivo, ou dentro de si, ensimesmado. E a loucura do riso, que seria hoje chamado de transtorno bipolar, numa fase de euforia, numa fase de mania.
Então, ele elabora esse texto. Nessa biotipologia, ele vai dizer dos 4 humores, né? O sangue, a fleuma, a bilis negra, a bilis amarela. E conforme o predomínio de algum desses fluidos, de algum desses humores no corpo humano, nós teremos um tipo de personalidade e também doenças mais características. Por exemplo, o quadro depressivo seria o excesso de bilis negra. Então, a pessoa teria uma melancolia. Melanos, de melanina, de negro. Colia, colis, vem de bilis, vem da vesícula biliar. Então, nós fazemos uma colecistectomia. Então, era melancolia nesse aspecto. Mas vamos encontrar, muito tempo depois, a Alemanha se debruçando. E nós temos, por exemplo, nesse período do século XIX, a psiquiatria saindo dos manicômios, porque naquela época não existia o manicômio, na época de Hipócrates, e depois acontecem os 3 grandes tipos de sanatório da humanidade: o sanatório da lepra, o sanatório da tuberculose e o sanatório psiquiátrico. E no sanatório psiquiátrico, o ser ficava excluído, tanto quanto a pessoa com hanseníase, tanto quanto a pessoa com tuberculose, ficava excluído da sociedade. E nós temos grandes livros, por exemplo, A Montanha Mágica, né, que ganhou um prêmio Nobel, que é o Hans Castorp, vai visitar o primo dentro desse sanatório de tuberculose, e diz o autor, para o azar dele, ele descobre que também tem a tuberculose que estava encapsulada. E aí o livro se passa em 900 páginas, narrando vários temas de Thomas Mann nesse momento. Então, existia o sanatório da psiquiatria, o sanatório da loucura, digamos assim. E a psiquiatria nasce dentro desse sanatório. O Carl Gustav Jung, famoso pela psicologia junguiana, ele era psiquiatra e começou a estudar a psiquiatria no sanatório, aluno que foi do Eugen Bleuler. Eugen Bleuler é um grande psiquiatra. E toda essa escola alemã predominava. Nós temos palavras no alemão, dentro das ciências psíquicas, dentro da psiquiatria, que até hoje não conseguiram ser bem traduzidas para outros idiomas. Por exemplo, nós temos a palavra Angst. Traduziu-se para o inglês como anxiety, ansiedade, mas Angst é algo mais profundo que fala da dor física no peito que a pessoa sente quando está angustiada. Talvez algo mais parecido na nossa língua latina de angústia, para diferenciar de ansiedade do inglês, porque a angústia seria mais derivado dessa palavra alemã. Então nós temos o Kretschmer, que dizia de 2 tipos de personalidade. Aquela que era a leptossômica, que era bem longilíneo e bem magro, que teria uma tendência a ter esquizofrenia, né? E teria o pícnico, que seria bem baixo e bem arredondado e que teria uma chance de ter um transtorno bipolar. Essa teoria não ficou para a posteridade, não conseguiu segurar. No entanto, fala ali da psiquiatria tentando sair do manicômio e estudar o ser humano para além do adoecimento, estudar o risco de adoecimento. E aí nós temos os fenômenos mediúnicos acontecendo nesse caldeirão de estudos. A psiquiatria saindo do manicômio e começando a estudar outras nosologias, a psicologia começando a ser formada. Nós temos ali o Pierre Janet, que começa a fazer um escrutínio na alma, né, numa análise, mesmo antes de Freud. Nós temos o Charcot, que começa a dividir o que seria da neurologia e o que seria da psiquiatria. É nesse contexto que nós começamos a encontrar uma série de teorias, né, que falam sobre o nosso ser e como é que esse ser sai de uma condição saudável para uma condição de adoecimento. Até então, todo adoecimento psiquiátrico era visto como um assédio do diabo, né, para que a pessoa ficasse na loucura. E, portanto, como era um assédio do diabo, por isso mesmo tem que ser colocado fora, para que o diabo não tentasse nós que estávamos na aparente normalidade. Ali começa a surgir uma nova explicação, tentando entender os mecanismos sutis, os mecanismos profundos para além do adoecimento. E aí eu me recordo de uma jovem que me procura há muitos anos atrás, e estava justamente situada, não na loucura, mas no que Freud chamaria de neurose. Então começa a se dividir a psicose e a neurose.
A psicose seria esse transtorno mais grave, que a pessoa delira, que a pessoa tem alucinações e que a pessoa fica, muitas vezes, alienada. Alienado porque fica dentro de si. Para os senhores terem uma ideia, a esquizofrenia, o termo foi dado por Eugen Bleuler. Eugen Bleuler foi professor do Gustav Jung. Então, o Bleuler, além de chamar esquizofrenia, ele dizia que um dos sintomas da esquizofrenia era autismo. Então, veja, o termo autismo foi descrito pela primeira vez a partir do estudo da esquizofrenia. Então, achava-se que tinha uma ligação, e de fato tem, que é esse ensimesmamento. Hoje, no ponto de vista mais da neurociência, seria o problema da empatia cognitiva. O problema também de alguma empatia afetiva nos quadros mais graves, ou seja, a dificuldade de se conectar com o ambiente e, às vezes, até de se conectar consigo, entendendo as próprias emoções. Mas quando a gente passa por o estudo da chamada neurose, que hoje a gente não classifica mais assim na psiquiatria, porque algumas doenças chamadas neuróticas podem ficar psicóticas e vice-versa. Nós temos transtorno esquizoafetivo, temos pessoas com depressão que psicotizam. Então, essa linha não é muito demarcada como inicialmente se pensou, né, o pensador da psicanálise, Freud. Então, nós temos a neurose, que seria aquelas situações de depressão, transtornos de ansiedade, somatizações. E esses quadros é que predominam hoje na sociedade, né? E que predomina, por exemplo, em alguns serviços que não são hospitalares, são mais serviços ambulatoriais. Pois bem, essa jovem com quadro de neurose, ela não tinha nenhum diagnóstico dentro da psiquiatria, naquele momento, que precisasse de um tratamento farmacológico, de um medicamento. Mas tinha dentro de si as questões que precisavam ser trabalhadas e foram trabalhadas dentro da chamada psicoterapia. Então, semanalmente, ela trabalhava essas questões dentro da psicoterapia. Dentro dos vários pontos, aquele que eu queria chamar a atenção era a profunda visão distorcida que ela tinha de si mesma. Ela se achava uma pessoa extremamente azarada. E se tivesse que acontecer algo ruim, iria acontecer com ela, porque, afinal de contas, ela era muito azarada. Ela estava destinada, estava fadada a algo sempre ruim. Então, essa sensação, eu sou azarada, dava também uma visão muito pessimista da vida e uma visão muito pessimista dela mesma. E é curioso porque ela era espírita naquele momento, havia trabalhado dentro do centro espírita, e uma problemática de maior importância na vida dela era a dificuldade de engravidar. O grande sonho da vida dela era ser mãe. Do ponto de vista biológico, ela não queria adotar, ela não queria ser mãe adotiva, ela queria gestar do ponto de vista biológico. Então ela fazia várias tentativas, mas naquele momento já fazia cerca de 8 anos, né? Então ela era casada e os dois queriam esse filho, e o filho era colocado como sendo assim o motivo da felicidade. Quando nós tivermos o filho, nós então poderemos ser felizes. Era mais ou menos essa a ideia, essa a imagem. Pois bem, em algum momento, ela continuava no centro espírita, e ao mesmo tempo fazendo as investigações, né, pensando na fertilização in vitro, mas era muito difícil, porque ela não tinha uma condição financeira tão tranquila, e as tentativas não eram assim 100% de certeza. E a questão da investigação mostrou que o problema de não conseguir engravidar partia, sobretudo, de uma má formação que ela tinha nas tubas uterinas, né? Nas trompas de Falópio, como poderíamos dizer. Então, ela tinha uma má formação que dificultava a gravidez do ponto de vista natural, né? E, para isso, era possível fazer uma fertilização in vitro. E ela começou esse processo, mas era muito caro, e ela então ficava muito angustiada. Como é que poderia fazer? Como é que poderia ser? Nesse meio tempo, ela continuava procurando ajuda na casa espírita e procurou ajuda para um centro espírita que faz um trabalho sério, né, de ajuda, de assistência, né, de cirurgias espirituais, à distância, etc. E, curiosamente, isso eu vi. Ela, para a expectativa de todos, para a surpresa de todos, ela conseguiu engravidar de forma natural. E a médica, a ginecologista, ficou assim espantada, tanto quanto eu fiquei espantado, porque ela vinha tentando há muitos anos, há 8 anos mais ou menos, e os exames sempre davam negativos. Então ela fazia muito beta-HCG, e esses beta-HCG davam sempre negativos. Pois bem, a primeira vez deu positivo.
Ela ficou surpresa, eu fiquei surpresa, a ginecologista ficou surpresa, todo mundo ficou surpreso. E então ela repetiu. E aí, quando ela repetiu, deu, mais uma vez, positivo o exame de gravidez. Mas, no íntimo, vocês lembram que eu dizia que ela se achava azarada. Então, ela dizia assim, não é possível, eu não tenho sorte, né? O exame deu positivo, mas eu sei que tem outras coisas que dão positivo também nesse exame. E uma das coisas é chamada mola, que é como se fosse um tumor, né? Então ela falou assim, eu estou com mola. E como nós temos o Google, a pessoa vai, causas de beta-HCG positiva. Aí você tem tudo, talvez a gravidez, né? E como ela é azarada, não podia ser gravidez, porque gravidez seria algo muito bom para ela. Então ela ficou na cabeça, eu tenho uma mola, eu tenho uma mola, eu tenho uma mola, porque eu sou muito azarada. Para tirar essa dúvida, então, ela fez um ultrassom, para poder ver se era gravidez ou não, se era mola ou não, como o procedimento tem que ser feito, tudo. Mas na cabeça dela, ela falou, bem, se não for uma mola, eu sou tão azarada que vai ser uma gravidez fora do útero, uma gravidez ectópica, né? Porque eu sempre tentei engravidar, agora que eu estou com gostinho de engravidar, eu não vou ter esse gosto. Então ela fez o ultrassom com essa imagem na cabeça, com esse pessimismo na cabeça, e para surpresa dela, era uma gravidez tópica, uterina, que estava tudo ok. A gente pode imaginar, porque geralmente na nossa vida, nós temos a seguinte ideia, eu sou pessimista porque tudo de ruim acontece na minha vida. Se acontecesse sucesso, eu seria otimista. Geralmente nós temos a ideia de que o otimismo é consequência do sucesso. É consequência de coisas boas que acontecem conosco. E é muito curioso, eu lembrava disso, assim, algumas pessoas falam, doutor, o senhor vai ver, porque o senhor não sabe, nunca aconteceu nada de ruim na sua vida. E aí tinha uma senhora que falava tanto isso, né? Toda semana, não sou católico, mas quase que eu me benzia, né? Para atendê-la. E aí falei para ela assim, mas minha senhora, você está me angorando toda semana. Angorar, sabe o que é angorar? É jogar uma praga assim, né? Ela, não, doutor, não, é só porque o senhor não sabe, a sua vida é muito perfeita. Ela tinha uma certa inveja da suposta perfeição que ela achava. Então a gente acha isso, que a alegria de viver do outro é porque ele nunca teve problema, que a felicidade do outro é porque ele nunca passou por uma desdita, né? E, na verdade, os estudos da psicologia positiva mostram até muito o contrário, que é o otimismo interior, né, que gera a facilidade de sucesso e a facilidade de sermos bem-sucedidos em muitas empreitadas. Não significa que o insucesso, o problema, não afete o nosso humor, mas o mais importante é que o nosso humor não é condicionado. Nós não somos prisioneiros do fato, porque se fosse isso, ninguém conseguiria crescer, evoluir, porque para poder evoluir seríamos assim, né, uma boa sorte de Deus ou uma má sorte de Deus em nossa vida. Pois bem, ela então recebeu essa notícia e ficou feliz, mas a felicidade dela durou assim uma semana. Na segunda semana, o pensamento veio, pois é, eu estou grávida, não é uma mola, eu estou grávida, não é ectópica, é tópica, mas eu sou azarada. Então, vai acontecer algum abortamento espontâneo. Porque eu vi na internet, ela me dizia, que no primeiro trimestre, os abortamentos espontâneos são muito mais comuns do que a gravidez vingar. Então, ela ficou o primeiro trimestre inteiro nessa ansiedade, nesse pensamento pessimista. Quando passou o primeiro trimestre, ela ficou feliz, né, porque todos os exames estavam dando bem. Ela então pensou, mas algum problema de má formação vai acontecer com meu filho. Então a gravidez inteira ela ficou nessa tensão. E aí os exames todos normais, até agora veio normal, mas eu sou azarado. Quando chegar perto do parto, vai ser um parto pré-terno, vai ser prematuro, vai ter algum problema, vai nascer com fórceps, alguma coisa vai dar problema no nascimento desse meu bebê. Tudo perfeitamente normal, mais normal do que eu vejo em geral. E ela então, né, achava que, até agora não sei o que aconteceu, mas algum problema vai acontecer. Sempre o pessimismo, né? Se a gente pensasse do ponto de vista de espiritismo, era uma auto-obsessão. A neurose que Freud descreve, nós dentro do espiritismo, e aqui entre nós, antes de Freud, porque Kardec fala antes de Freud,
a autoobsessão. Um obsessor de si mesmo. Os pensamentos que remoem. E não adianta, às vezes, acontecer nada positivo, porque nós sempre damos um jeito de diminuir o positivo e ficarmos fixados em algo ruim, que porventura acontece e, às vezes, nem acontece. Essa jovem, né, fez acompanhamento até o filho nascer. E muito interessante porque nunca precisou de tratamento medicamentoso, né? Ela, então, conseguiu mudar um pouco a perspectiva do pensamento. E o final do acompanhamento foi eu podendo pegar o bebê saudável, né, um sobrevivente do pessimismo, né, um sobrevivente contra o pessimismo, saudável, totalmente tranquilo. Eu pegava na mão e pensava assim, meu filho, você queria reencarnar, né? O primeiro desafio foi esse, enfrentar todos os pessimismos. E estava lá, né? Então eu falei para quando você precisar, espero que não precise, mas se precisar, pode vir aqui. Pedi que pudesse contar a situação, né, dentro de um contexto. Eu contei, escrevi esse relato, pensando na força do nosso pensamento dentro da nossa vida. E a vida seguiu. Quando a gente encontra, né, essa situação, que vamos retomar daqui a pouco, a gente fica pensando qual é a força, né? Falamos de autoobsessão, falamos de neurose, mas qual é a força do ponto de vista psíquico? Pegando essa psicologia de Joana, como nós podemos entender junto com as teorias da psiquiatria e da psicologia? Freud, ele é muito feliz quando ele vai descrever que nós temos duas grandes pulsões dentro de nós. Duas grandes energias, que ele chama de pulsão, né, que seriam duas forças. Uma pulsão de morte, que seria Thanatos ou Thanatos, e uma pulsão de vida, que seria o Eros. Eros nos impulsiona para a saúde, nos impulsiona para o otimismo, nos impulsiona para uma felicidade e construções. Enquanto Thanatos ou Thanatos nos impulsiona para a destruição, nos impulsiona para o adoecimento. E ele percebeu, de forma muito curiosa, de forma muito perspicaz, diga-se de passagem, que muitos pacientes dele, quando estavam melhores, na fase melhor, eles abandonavam o tratamento. E depois voltavam piores ainda. E ele falou, poxa, se a pessoa abandona o tratamento e fica bem, ótimo, ficou bem. Mas ela volta pior. E isso acontecia como uma repetição, era quase uma compulsão de repetição. E ele então vai descrever a ideia da culpa. Ele percebia que nesse contato, nesse movimento de voltar para a doença, de voltar para o patológico, digamos assim, estava sendo regido dentro do paciente uma força mobilizada pela culpa. Essa culpa que gerava, portanto, a necessidade de se autopunir. Então, a pessoa não se sentia merecedora, inconscientemente falando, de estar bem, de estar feliz. E aquilo que estava fazendo ela ficar bem, indiretamente ele ia deixando de lado para voltar a ficar mal, como se fosse uma punição masoquista. Dentro da nossa pulsão Thanatos, nós temos uma força masoquista, uma força auto-punitiva, muito regida pela culpa. E, no entanto, dentro dessa força de Eros, nessa força de vida, nós temos algo que nos impele a viver. Freud descreve isso, mas se formos bastante justos, vamos encontrar várias descrições parecidas no corpo de várias doutrinas, entre elas o hinduísmo. No hinduísmo, que certamente é a doutrina mãe de uma visão trinitária, né? Porque o hinduísmo vai dizer assim, nós temos uma força divina, né, no universo, composta por três faces. Então, Deus, digamos assim, seria composto por três faces. Uma face plena, que seria assim, plenipotente, seria total, que seria o Brahma. Seria Deus, digamos, na nossa concepção mais tradicional. Mas o Deus do hinduísmo, ele se manifesta como Brahma, essa força maior, e tem duas outras faces. Uma face que é Vishnu, que seria a face conservadora, a face que constrói, e teria Shiva, que seria a face destruidora. Então é muito parecido com a ideia psicanalítica de Vishnu, a punção de vida, a punção de Eros, que constrói, e Shiva, a punção de morte, que destrói,
o Thanatos. E essas duas funções, né, essas duas forças do universo, essas duas forças divinas, elas são regidas por Brahma, que seria o ordenador. Se abrirmos a sabedoria chinesa, vamos encontrar algo parecido no Yin e Yang, que vira como símbolo, né, de duas partes que se complementam, duas forças aparentemente opostas que precisam coexistir para uma certa harmonia. Se encontrarmos dentro da doutrina espírita o livro dos espíritos, nas leis morais, vamos ver que a lei de Deus, nós temos então a visão de Deus, que seria mais semelhante à visão do Brahma, seria, digamos assim, a visão de Deus dentro da doutrina espírita, seria o equivalente da visão de Brahma para o hinduísmo, que seria essa força total. Mas essa força total se desdobra dentro das nossas vidas a partir das leis morais. E uma das leis morais é a lei que se assemelha ao que Shiva faz no hinduísmo, que seria a destruição. Nós temos uma lei de destruição. Allan Kardec vai trazer, inclusive, que assinado dentro de nós há o instinto de conservação. Essa força, portanto, de Eros, essa força de vida, que faz com que a gente tenha movimentos de conservar. Seria, portanto, o equivalente de Vishnu, a força conservadora, a força saudável, que faz com que a gente busque ajuda quando estamos precisando, ao invés de ficarmos nos punindo quando percebemos os nossos equívocos. Se pegarmos a tradição grega, vamos encontrar também uma visão muito parecida. No Monte Parnaso, vamos encontrar o Templo de Delfos, que vai falar dessas duas forças, né? A força destruidora e a força organizadora. O Templo de Apolo coloca, inclusive até desdobra a Joana de Ângeles, né? Era um templo cultuado ao deus Apolo, em que existiam as sibilas, as pitonisas, e muitas pessoas iam conversar com as pitonisas, com as sibilas, para poder falar das suas angústias. Mas não eram só os reis preocupados com a vitória. Eram também as pessoas com seus problemas. Então é como se eles despejassem as suas forças desorganizadas e tentassem encontrar em Apolo a resposta organizadora, sintetizadora. Se pegarmos dois deuses assim da Grécia, e depois que se desdobra em Roma, né, como Baco, por exemplo, nós temos a força apolínea e temos a força dionisíaca. A força dionisíaca é essa força que seria semelhante ao que Freud chama da busca pelo prazer. É a força, né, que nos fala de buscarmos o prazer imediato. Portanto, é uma força meio desorganizada, enquanto a força apolínea é a força organizadora. Então as pessoas iam, digamos assim, com as suas forças dionisíacas angustiadas e encontravam uma organização apolínea no templo do deus Apolo que ajudava as suas existências. Inclusive, Nietzsche, ele vai contra-argumentar Sócrates, dizendo que Sócrates foi apolíneo demais. Foi organizador demais. O importante era uma força dionisíaca para podermos viver. E o problema das nossas angústias naquele momento é o primeiro livro de Nietzsche, né? Que seria O Fim da Tragédia, né? Ele vai dizer que seria o problema de Sócrates e Platão terem trazido o Apolo, o apolíneo, né, a organização para nosso ocidente, digamos assim. E Dionísio é que seria o mais importante. E é curioso que ao longo da história nós encontramos, porque Dionísio se desdobra em Baco, o deus, né, que acaba sendo o deus dos prazeres, digamos assim. E vamos encontrar, né, obras de pintura que tentam retratar não essa última ceia, que seria a representação talvez da força apolínea de Jesus, organizadora das nossas angústias, mas um culto, né, nas pinturas ao deus Dionísio, ao deus Baco, e, portanto, o que deve prevalecer é essa força desorganizadora. Sócrates vai ser um dos primeiros que vai dizer que Deus é a inteligência ordenadora. Eu acho um conceito extremamente parecido com o conceito espírita. E não é à toa que Kardec vai perceber, pela revelação dos benfeitores, que Sócrates é uma dessas entidades que estão na base de cada codificação.
Porque o que é Deus? É a inteligência suprema. Porque na época de Sócrates, nós temos os deuses como sendo isomórficos conosco. Então, os deuses eram não só da nossa imagem, mas eles tinham nossas paixões, nossas invejas, nossas encrencas, todos os nossos problemas, os deuses tinham, e até maior. Por exemplo, se você tivesse feliz, tivesse tido um sucesso, você não podia comemorar. Porque se você comemorasse, os deuses lá de cima iam ver e iam jogar uma tragédia na sua vida. Você não sabia que você não comemora por causa dos gregos, né? Mas é por causa desse medo da felicidade. Diga assim, olha, não comemore muito não, porque a inveja não é inveja alheia, não, é inveja dos deuses. Vai colocar alguma tragédia. Veja como fica ao longo. Então era um Deus assim muito encrencado como nós. Então Sócrates, ele dá outra ideia. Primeiro, é uma inteligência. Então não tem mais uma forma, é uma coisa mais abstrata. Mas além disso, ele vai dizer uma inteligência ordenadora. Uma inteligência que organiza, uma inteligência que dá algum norte dentro do nosso caos. E aí vem a visão grega do cosmos, que é Deus dando um ordenamento do logos no universo, externo e interno. Mas os gregos, eles eram tão assim, organizados, que eles também derivaram, né, do cosmos a palavra cosmética. Então veja que coisa curiosa. Cosmética vem também de cosmos. Então o mesmo cosmos do universo ordena, porque o grego era muito aficionado, era quase obsessivo com a simetria. Então o padrão de beleza, né, o amor, né, Deus, né, a divindade seria esse amor ordenador simétrico. Então a beleza e a bondade estariam juntas. E por isso que Sócrates causa um espanto. Porque Sócrates, segundo a tradição, na cosmética, na estética, não era tão simétrico, não era tão bonito. Só que ele tinha uma inteligência ordenadora. Então causa um impacto, porque como é que pode? A vida dele, o exemplo dele colocava em xeque essa visão da beleza junto com a bondade, né? E a beleza cosmética simétrica. Nessas duas forças, a gente poderia então abrir várias ideias, nós podemos pegar duas forças em nós. Né? Uma força que eu acho muito boa, né, quando a Joana de Ângeles, porque existem vários modelos de personalidade, mas ela simplifica, trazendo a consequência disso tudo que a gente está dizendo, para dois nomes, ego e self. Mas o ego que ela coloca não é digamos assim, um sinônimo do que Freud descreve como ego, não. O ego seria a consequência dessa força mais destruidora. Por quê? Porque o ego, ele tem uma ambição, mas uma ambição da terra. Essa ambição da terra faz com que o ego, inclusive, faça muitos comportamentos destrutivos e autodestrutivos. Mas nós temos um self, que é essa força de Eros, essa força do amor, essa força divina em nós, que nos impulsiona para comportamentos saudáveis, que nos impulsiona para a construção. No entanto, nós ficamos nesse processo, e ela coloca muito bem os dois termos, nesse processo de encontrar a nossa individuação, nós passamos por personalidades e pela nossa individualidade. A personalidade é o que eu sou hoje, Leonardo. A personalidade de ontem era o que eu fui ontem, outro nome. De antes de ontem, outro nome. Cada reencarnação nos traz uma personalidade. Portanto, uma persona, com todos esses biótipos, com toda essa biotipologia que os estudiosos da Terra, materialistas, tentam descrever. Nós temos esse caldo, portanto, de personalidades, mas nós somos a individualidade. A individualidade é aquilo que vai permanecendo, ligando as nossas diversas vidas. E o processo de individuação é um processo que vai ampliar, né, a nossa percepção do que nós somos. Então, eu acho bem interessante quando, em algumas passagens, ela traz o termo o si. O si, na minha perspectiva, pelo que entendo, não é sinônimo do self. O self é a força divina, é aquilo que nos propele à vida, é esse amor, é essa força. O ego,
aquilo que está mais vinculado, né, à persona, à personalidade, aquilo que faz com que a gente se identifique com a nossa vida atual. Mas nós mesmos, o si real, é aquilo que vai se individualizando na individuação, ou seja, aquilo que vai se tornando. Então, eu não sei exatamente o que eu sou, porque eu me identifico ainda com minhas personalidades, e às vezes a gente pode saber de reencarnações, mas quando não sabemos da narrativa da reencarnação, nós sabemos, como diz Allan Kardec, do dilema reencarnatório, porque esse dilema ele se desdobra ainda em nossa existência. Então, o si mesmo, esse vir a ser, esse projeto que está sendo completado nessa força do self que nos propele com a força do amor, junto com essa força egóica, que é importante, mas que pode ser muito limitadora se ficamos apegados na nossa existência. Portanto, o movimento de saúde, ele se desdobra, mais cedo ou mais tarde, nessa existência ou em outra, quando nós vamos nos identificando com o self, vamos nos identificando com a força de Eros, com a força ordenadora, com a força apolínea, e, portanto, vai organizando a nossa planificação. E a doença psíquica, biológica, qualquer que seja clínica, digamos assim, ela é o desvio desse self que se completa muito com o ego, com a força destruidora, com a força dionisíaca, com essa força de Thanatos, e que, portanto, nos leva a comportamentos de auto-obsessão. Mas a doutrina espírita, e isso coloca muito bem a benfeitora Joana, quando nos fala da psicologia espírita, que leva em conta isso que eu estou dizendo da reencarnação, mas também a influência espiritual dos desencarnados, e dos encarnados também, ou seja, a obsessão. Muitas vezes esse dilema, esse problema de saúde e de doença, ele é amplificado, porque além de nos auto-obsediarmos, nós também desdobramos essa auto-obsessão em influências obsessivas de encarnados, e aí o que mais a gente vê dentro dos consultórios de terapia, de psiquiatria, é a auto-obsessão e obsessões entre encarnados, entre figuras que deveriam se libertar e se aprisionam. E às vezes o obsessor desencarnado nem precisa fazer muita coisa, porque a pessoa já se obsedia tanto que ele só dá um empurrão assim. Não precisa de muita coisa. Às vezes é a figura parental que é o principal obsessor. E os dramas vão se desenrolando, porque às vezes a obsessão ela não é tão visível. Ela não está num processo de dominação do corpo, do cérebro. Ela está num processo de entrar no campo energético. Mas, às vezes, nós conseguimos ter o campo energético, nós estamos trabalhando, fazendo bem, mas tem, às vezes, a influência telepática, à distância, e nosso pensamento vai sendo influenciado sem nos percebermos. Então, nos diz a doutrina espírita, a cura principal, para nos identificarmos com a força de Eros, a força de Deus, é quando conseguimos diminuir a nossa auto-obsessão com o auto-amor. Essa jovem me encontra muitos anos depois, cerca de 10 anos depois. E a vida que poderia ter sido, não foi. O pessimismo que foi vencido naquele momento, não foi. E, curiosamente, ao invés de procurar ajuda, ela foi procurando outras. Naquele momento, depois de 10 anos, já não era mais espírita. E veja que estratégia dos obsessores. Ela aconteceu quase um milagre, que foi a gravidez natural. E na cabeça dela, a memória foi mudada. A memória foi mudada. Ela dizia assim, não, eu engravidei depois que eu fiz um processo de ajuda na minha trompa de falópio, e isso foi que me fez engravidar. Mas, curiosamente, veja que paradoxo. Quando ela contava a história, ela dizia assim, mas a minha ginecologista ficou espantada como é que eu consegui engravidar. Então veja que não bate, porque foi a ginecologista que teria feito o procedimento, que ela ficou na cabeça que seria o procedimento que curou e fez com que ela pudesse engravidar, mas a própria ginecologista ficou espantada porque não sabia como. Então ela tem esses dois arquivos, mas na cabeça dela a memória mudada, porque a auto-obsessão dá uma distorção da realidade.
E essa autoobsessão distorcendo a realidade dá pano para manga para o obsessor ficar nos dando vários, digamos, flashbacks negativos ou até distorcidos da realidade. Às vezes, o obsessor, o perseguidor, em desdobramento físico, ele que tem a sua inteligência, consegue modificar o perispírito para formar falsas memórias revelatórias espirituais. E aí consolidar estratégias muito perturbadoras. Então, essa jovem, pela autoobsessão, ela então, ao invés de procurar a ajuda que poderia trazer um benefício, só procurou 10 anos depois, ela ficou martirizando-se, apesar de quase um milagre acontecer. E quantas pessoas não me dizem assim, doutor, só um milagre. Mas às vezes nem um milagre. Às vezes nem um milagre para nos curar de nós mesmos. Eu me recordo de uma outra jovem que entra e eu sinto o cheiro do álcool. E falo assim para ela, mas você bebeu, né? E ela falou, espantada, bebi. E aí eu falei, você está bebendo agora diariamente? Porque ela não bebia, ela bebia socialmente, muito pouco. Ela se tratava por um processo depressivo. E me espantou, né, ela chegar com o cheiro etílico, como se estivesse numa embriaguez. E então ela se espantou e falou assim, não, Léo, eu bebi, agora veja, faz 4 dias que eu não bebo. E aí eu falei assim, tem certeza? Tenho. E aí eu entendi que eu captei a energia espiritual, né? Como já tinha captado, né, não ia dizer que eu era louco, então eu fui falar para ela, olha, você é espírita, né? Sou. Me conte um pouco, como é que está essa bebida na tua vida? Porque eu senti. E ela então contou que ela antes de me procurar, na verdade, de voltar a um tratamento, ela tentou se tratar sozinha bebendo. Então ela estava bebendo constantemente escondida. E ninguém sabia, porque ela bebia e escondia a garrafa, bebia e escondia a garrafa. Ela não tinha contado para ninguém. Então ela falou, não tem como o senhor saber, né, Léo? Porque eu não contei para ninguém, ninguém está sabendo. Pois é, eu falei, mas eu estou sentindo agora o cheiro. E aí ela, mas eu não bebi, tem certeza? Você foi trabalhar? Fui. Ela trabalhava com pessoas, né? E ninguém falou nada? Não, ninguém falou nada. Eu falei, pois é. Então eu sinto que eu captei aqui a energia de alguém que está ali obsediando, né? Se você é espírita, porque eu encontro tantas pessoas espíritas, mas na hora H não vão para o centro espírita. Na hora H não busca ajuda espiritual. Às vezes, com a internet que facilita esse contato, e eu queria dar um depoimento, já que estou na internet, é diferente. Até para mim, quando faço palestras, mesmo fazendo palestra virtual aqui para a mansão, quando eu estou em casa é uma coisa, quando eu estou no estudo é outra, quando eu estou aqui é outra energia. Então a gente precisa ir ao... Quem tem sede, queridos amigos, vai ao pote. E esse pote da força divina vai nos impregnando, tanto quanto o álcool dionisíaco, o álcool do Baco, vai também nos impregnando, nos encharcando do ponto de vista perispiritual. Então eu falei para ela, você não é espírita? Por que você não recorre também, como você ia, você trabalhava, ajudava, fazia caridade, por que você não vai? Hoje, não deixe para amanhã não, vá hoje. Era uma quinta-feira, eu sabia de um centro que ela poderia ir, vá nesse centro que é sério, vá lá. Ela foi, mas nunca mais voltou para mim. Nunca mais voltou. E eu então entendi como os espíritos são tão ardilosos, né? Tão sutis, porque eles tiram as pessoas que vão ajudar. Tira você do caminho das pessoas que podem te ajudar. E as mais diversas opiniões vão sendo formadas. Eu contei isso para o Divaldo, ele falou, pois é, meu filho, porque se ela continuasse com você, ela ia receber uma ajuda mais profunda. E os obsessores dela não queriam. Então tiraram ela do teu caminho. Eu fiquei com aquela informação, porque foi o que eu tinha sentido, contei a história para ele, do álcool. E então, 5 anos depois de ter contado para ele, de ela também ter saído, eu estava fazendo uma palestra espírita, e ela estava no público. E quando eu fui assinar o livro, ela veio com meus livros, e estava totalmente transformada para pior. Para pior. Queridos amigos, o apelo que a gente faz do ponto de vista espiritual, trazendo esse manancial de conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, é para que a gente possa deixar preponderar dentro de nós a nossa força de Eros.
o nosso lado que nos liga ao cosmo, e não só o nosso lado que nos liga à cosmética da vida, ao nosso lado que nos liga ao amor, e não só o nosso lado que nos destrói, porque a destruição sempre pode ser pior do que nós imaginamos. Tenhamos fé em Deus, e mesmo que nós não entendamos tudo, pensemos como a obra de Castro Alves. Há mistérios que são peregrinos, nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nós nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. E buscamos aqui na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e de amor. E em meio aos mortos-vivos, nós somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita nas tramas da evolução. É a oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água que vai caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. Ou o fragmento do perfume, que se transforma em perfume na corola de uma flor. A própria flor que terna expirando, cai no solo e vai fecundando, o chão duro que produz. Mas nesse cair, ela deixa um aroma leve, nas aragens que passam breves, nas madrugadas de luz. É a rija bigorna no malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo o pão. Ou o escopro dos escultores que transformam as pedras em flores, em carraras de eleição. É a própria dor que, através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transformando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz, porque tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. Porque a vida é luz, a vida é esplendor, Deus é o seu autor, o universo é o seu altar. É por isso que aqui na terra às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais, e suas rútilas passagens deixam fulgores, deixam imagens em reflexos que são perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso, jamais visto, no sacrifício da cruz, sintetizando toda a piedade e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates bebendo a cicuta, é César trazendo a luta tirânico conquistador. É Anchieta que ia ensinando, naquele momento, os povos originários ainda infelizes, mas, sobretudo, o exemplo de humildade, de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Por isso, benditos sejam aqueles que semeiam a luz, que semeiam o bem, porque um dia eles também encontrarão a alegria que tanto desejam nas sendas da evolução. É por isso que uma excelsa voz insistentemente ressoa e no universo inteiro ecoa, querendo ecoar em nossos corações também, e nos diz: para frente caminhai. O amor, queridos amigos, é a luz, é a força organizadora que nos salva a alma, que nos salva o ser. Portanto, para o infinito possamos marchar. Muita paz, que assim seja.